Essas incluem a Operation Noah, que é a Operação Noé, o Movimento Laudato Si, o Conselho Mundial de Igrejas, Green Anglicans e Green Faith. Uma nota rápida para nós, como organização interna, todos os participantes estão mudos, vocês vão continuar no mudo, isso é a configuração do Zoom, que quer dizer que vocês só podem ver os painelistas e não os outros participantes. Nós teremos uma apresentação de vários palestrantes, um pouquinho, e nós queremos que vocês coloquem as suas perguntas, na sessão de perguntas e respostas para serem respondidas até o final do webinário. Usem essa caixinha, esse espaço, e você pode votar nas perguntas, vendo quais aquelas que vocês acham as melhores perguntas, e coloquem um ícone de gostei do positivo. Encaminhe as perguntas, se possível, para palestrantes específicos. Nós vamos compartilhar os links relevantes do chat durante todo o evento. Estamos também gravando a sessão e somente os palestrantes é que vão ficar visíveis na gravação. Muito obrigado. E, novamente, se vocês acabaram de chegar, coloquem o seu nome no chat, digam de onde estão participando do webinário, como vocês se sentem nesse dia. Vamos começar. Nós estamos muito felizes de apresentar o nosso keynote speaker, o bispo William Nolan. Dom William Nolan é o bispo chefe dos bispos para o meio ambiente na Diocese da Escócia. Ele foi ordenado presbítero na Diocese de Motherwell em 1977 e foi vice-reitor do Scots College em Roma. Ele é presidente do Conselho de Presbíteros e vigário-geral da Diocese de Motherwell. Dom Nolan foi sagrado bispo de Galloway em novembro de 2014 pelo Papa Francisco. E eu gostaria de lembrar a vocês que esse seminário está tendo tradução em vários idiomas. E dou as boas-vindas ao Dom Nolan. Muito obrigado, eu estou muito honrado de ter sido convidada para esse webinário em nome da Conferência dos Bispos da Escócia, que vai desinvestir de combustíveis fósseis. Eu gostaria de compartilhar a jornada que nos levou a esse desinvestimento. Eu acho que em 2017 houve uma eleição geral e antes de cada eleição, os bispos escoceses, eles sempre escrevem uma carta pastoral encorajando as pessoas a votarem nas eleições gerais. E quando nós publicamos a nossa carta, alguém falou que não havia nenhuma menção ali ao cuidado com o meio ambiente. E que a gente deixou passar esse assunto, não só os bispos, mas muitos outros grupos, muitas agências. A gente pergunta a várias agências o que elas sugerem que a gente deveria mencionar na carta pastoral, mas uma pessoa só falou sobre aquilo. Então, não sei se isso foi um problema dos bispos, mas também com relação à comunidade católica. Também se esqueceram deste assunto. E durante aquela eleição, foi um tópico muito quente, o meio ambiente. E houve muitas considerações com relação a esse assunto nos últimos anos. Primeiro, a noção de desinvestimento foi projetada como uma noção meio coisa da moda, né? Pensando sobre investimentos. E o que seríamos nós desinvestirmos em comparação com o dinheiro que as empresas de combustíveis fósseis têm no mundo todo? O que quer dizer desinvestir? A gente não chegaria a nada muito prático e de muita monta. Mas também nós pensamos que haveria um valor profético em fazer isso. Não dá para a gente continuar explorando a Terra da maneira como fazemos.
Mas vi outros argumentos contra o desinvestimento também. Algumas margens de investimento. Alguns gestores, perdão, de investimento sugeriam que algumas das companhias petrolíferas eram boas e outras eram ruins, né? Então a BP e a Shell eram boas empresas que estavam gastando muito dinheiro em energia verde e por aí. Então, algumas poderiam estar fazendo um bem. E, é claro, a gente pensou nesse argumento, mas depois nós pensamos que é só uma pequena porcentagem do dinheiro que eles colocam na energia verde. A maior parte delas ainda estão envolvidas na exploração dos recursos da terra. E depois, cada gestor de investimento quer ganhar o mais dinheiro possível com os seus investimentos, certo? E isso, certamente, no Reino Unido, a BP tem paga grandes dividendos, especialmente para os fundos de pensão, para garantir uma boa renda aos aposentados. Então, se você desinveste delas, você vai perder uma grande fonte de renda. Mas aquilo não foi suficiente para justificar que nós continuássemos a investir em combustíveis fósseis. Outros sugeriram que nós deveríamos apoiar as empresas petroleiras num período de transição, porque eles também reconhecem que os combustíveis fósseis estão destruindo a terra, mas elas continuam usando esses transportes, em transportes, etc., e que nós precisaríamos de um período de transição em que precisamos ainda investir em combustíveis fósseis. E também um outro ponto era do ponto de vista da economia escocesa, a indústria de petróleo e gás é uma porcentagem enorme da nossa economia, mais de 30%. Então, nós estamos pedindo que as pessoas desinvistam e nós acabaríamos com empregos no país todo. Quais são as alternativas? É claro que isso não é uma justificativa para a gente fazer alguma coisa. E nós gradualmente nos demos conta de que apoiar o status quo como está não era uma boa ideia. Não era suficiente, temos que continuar caminhando, temos que agir. E não é ótimo a gente ganhar dinheiro desses investimentos, não é uma coisa maravilhosa. É claro que tem muitos argumentos com relação à transição, às indústrias de petróleo e gás, mas não é correto a igreja ter lucro a partir dessas empresas. E nós superamos todos esses argumentos, no final das contas, contra o desinvestimento e tomamos a nossa decisão. Graças a Deus, foi uma decisão que não foi só da Igreja da Escócia, mas foi difícil fazer com que todo mundo concordasse com isso, mas nós conseguimos fazer isso coletivamente. Todas as dioceses da Escócia decidiram desinvestir. E também pensamos sobre a COP26, que está chegando e vai acontecer na Escócia, em Glasgow. A gente não poderia continuar procrastinando essa ideia. É sempre fácil a gente adiar, mas fizemos isso, pensando num foco no tempo certo para tomar uma decisão. Mas, além da noção de desinvestimento, o desinvestimento sozinho não é suficiente. Temos que ter investimento positivo, investir em empresas que são ambientalmente corretas. Isso também tem que acontecer. Os nossos investimentos não é simplesmente a ideia de investimento, não é ganhar o mais dinheiro possível, mas é usar o dinheiro para o bem. E nós estamos tentando investir em empresas que são socialmente justas, e que investem e pensamos em investir em empresas que estão fazendo algo positivo pelo meio ambiente. Então, durante esses anos, foi um processo vagaroso, mas estamos encaminhando na direção certa.
não é só um movimento de desinvestimento, não é a questão só de desinvestir, mas de aproveitar a oportunidade para falar também, para seguir os exemplos, por exemplo, de muitas ONGs. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Nolan, por falar sobre esse trabalho incrível que o senhor e outros estão fazendo. Eu espero que isso vá transbordando para os outros países vizinhos. E agora eu vou passar a palavra à reverenda doutora Rachel Mash, que é coordenadora ambiental da Igreja Anglicana da África Austral, e vamos mostrar um pequeno vídeo do Bispo Manuel Ernesto pedindo o fim da exploração de petróleo e gás na África. Mas vamos primeiro passar a palavra à doutora Rachel. Em 24 de setembro, os bispos anglicanos do sul da África, que incluem 20 bispos do sul da África, pediram uma interrupção imediata da exploração dos combustíveis fósseis na África. E por que fizeram isso? A razão foi que o bispo da Namíbia, Luke Pato, disse que a empresa canadense Recon Africa estava começando uma exploração numa bacia que num processo que apresentou muitos problemas. Não havia participação do público, houve abuso de direitos indígenas do povo San e das comunidades rurais, havia perigo de poluição da África, num país que é muito seco, o mais seco do sul do Saara, e o perigo de poluição na bacia de Okavango, que é uma das 7 belezas naturais da África, e a Namíbia o fato da Namíbia ser muito vulnerável às mudanças climáticas. Os bispos escreveram uma carta aberta e chamaram outros líderes religiosos a se envolverem, para dizer, parem com a exploração na bacia de Okavango. Ao mesmo tempo, na Suazilândia, a bispa Elina, que infelizmente morreu de Covid, disse que a mudança climática leva a mais seca, que resulta em estresse físico e emocional nas crianças que vão à escola. As crianças na Suazilândia não têm nem água para os banheiros. O desinvestimento de combustíveis fósseis pode ajudar os pobres e aqueles mais afetados pelas mudanças climáticas, e saberemos que não estamos sozinhos. O bispo Manuel Ernesto, no norte de Moçambique, está enfrentando um desastre. Atualmente, quase que 1 milhão de pessoas na sua área de Moçambique foram desabrigadas. E por que isso está acontecendo? Por causa da Total e outras empresas de combustíveis fósseis descobriram um grande campo de gases no norte de Moçambique. E o que aconteceu? Primeiro, eles expulsaram os locais das suas terras, levaram essas pessoas a áreas costeiras onde eles não tinham acesso a pesca nem a fundos. A criação de empregos foi em Maputo, a milhares de quilômetros do sul. Houve um grande investimento de riquezas, restaurantes e hotéis criados por pessoas de muito longe e contratos que envolviam corrupção e propina. As pessoas que tinham apoio de partidos políticos e também alguns grupos de jovens com relação a isso que perderam tudo, começaram a atacar os trabalhadores petroleiros e muitos locais foram assassinados e foram decapitados com as suas cabeças colocadas nas ruas, incluindo crianças de 11 anos. Nós sabemos que assim aconteceu também no delta da Nigéria. A Shell tem explorado as pessoas dessa região e essas pessoas
estão se tornando piratas na costa oeste da Nigéria. Então, por que devemos desinvestir? Primeiro, por nos solidarizar com aqueles que são mais afetados pelas mudanças climáticas, aqueles que sofrem da degradação do meio ambiente causada por essas empresas de combustíveis fósseis. Segundo, nós temos que apressar a mudança para a energia renovável. Já é hora de a África ir parar com a degradação dos recursos naturais e começar a criar oportunidades de criar empregos locais para pessoas locais. E muita gente fala, mas nós estamos nos planejando para net zero em 2050. Lembre-se que net zero não quer dizer emissões zero. Essas empresas têm um plano. Isso quer dizer que eles vão simplesmente compensar a sua emissão de carbono e eles podem continuar explorando as pessoas e o meio ambiente. E em 2050 já vai ser tarde demais, de qualquer forma. Temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030 em uma redução absoluta. E começamos a lutar contra aqueles bancos e aquelas empresas que investem em combustíveis fósseis. Temos que influenciar os nossos a fazer isso. Se olharmos para a África, veremos que o futuro está na energia eólica e solar. Vamos ajudar a África a fazer uma transição justa que saia da colonização dos combustíveis fósseis para uma energia renovável descentralizada. O ladrão apenas vem para roubar e matar e destruir. E Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. A África está num ponto-chave na sua história de muitos milênios. E as fundações que nós, os alicerces que construímos agora vão influenciar o futuro do continente. Estamos no momento Kairos na África. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, reverenda Rachel, por compartilhar um trabalho profético muitíssimo importante que a senhora e os bispos do sul da África estão fazendo. E para que vocês que não conhecem essa área, ela inclui a África do Sul, Suazilândia, Eswatini, Lesoto e Namíbia. A reverenda Rachel trabalha com o movimento juvenil anglicano verde. E esse é o momento de Kairos na África, de verdade. Agora eu vou compartilhar um vídeo do bispo Hugh Nelson, que é o bispo de São Germano, na diocese de St. James, na diocese de Truro. Ele foi ordenado na Igreja da Inglaterra como diácono no ano de 2009 e foi ordenado sacerdote em 2010. Ele foi consagrado a bispo de St. Germans em julho de 2020. Muito bem-vindos. Eu vou agora mostrar seu vídeo. Olá a todos, que pena que não posso estar com vocês na conferência de hoje. Espero que tudo que vocês estão escutando e discutindo seja frutífero e útil. E peço desculpas pela minha voz fanhosa. Eu sou Hugh Nelson, bispo de St. Germans, na diocese anglicana de Truro, que cobre todas as paróquias de Devon. Um dos meus papéis é supervisionar o nosso compromisso com o Net Zero e trabalhar com a biodiversidade e a sua preservação. Neste ano, depois de muita consulta, oração, nós, como diocese, lançamos uma nova estratégia para esse trabalho com relação ao cuidado com a criação. E nossos compromissos são estimar a criação, cortar carbono e falar. Apreciar, quando falamos de apreciar a criação, queremos dizer que queremos apoiar indivíduos, escolas e dioceses e pessoas para cuidar da criação que está sob o seu cuidado, seja o seu
o seu jardim, ou uma praia, ou uma terra de gleba, por exemplo. E quando nós falamos de apreciar, não é só cuidar. Isso é dito numa cerimônia de casamento em inglês, que eles são convidados a apreciar um ao outro, cuidar um do outro. Então, é apreciar a criação. Com relação a cortar carbono, é exatamente isso que queremos falar. Nós estamos comprometidos a chegar a net zero em 2030 e ir até além disso, se Deus quiser. Então, valorizar a criação, lá, de erguer a nossa voz, nós queremos influenciar as pessoas a fazer isso que nós fazemos, a valorizar a criação e a cortar carbono. Claro que nós queremos colocar nossa casa em ordem, mas queremos falar em nome da natureza. E com isso em mente, o desinvestimento foi o primeiro passo, foi realmente só um primeiro passo, tem muitos passos que têm que ser dados, mas o primeiro passo é sempre um bom começo. E falando de forma prática, quer dizer que nós fomos aos nossos gerentes de fundos, aos portfólios de investimento, um deles, a CCLA, e querem desinvestir, eles disseram que iam desinvestir de extração de combustíveis fósseis, e um outro fundo disse que não faria isso, então nós vendemos as nossas ações lá, e o dinheiro que agora está sendo investido em 2 fundos que nós escolhemos muito cuidadosamente com relação à governança e a critérios ambientais. E agora nós queremos desinvestir em indústrias de extração de combustíveis fósseis e depois investir ativamente em fundos que estão ajudando a resolver a emergência climática. E com isso em mente, nós investimos 1 milhão de libras em 6 fundos de infraestrutura que estão investindo em energias renováveis. Estamos muita consciência de que é só o início da jornada, isso não quer dizer que nós vamos eliminar os combustíveis fósseis de todos os nossos investimentos, muitas indústrias ainda precisam deles, claro, e nós muitas vezes nos lembramos da vergonha que o nosso arcebispo Justin disse que estava retirando os investimentos em Wonga, e no final a igreja tinha investimentos em Wonga, mas esse foi só um primeiro passo e virá depois um outro e um outro. E para nós essa decisão é coerente com relação a ser a igreja, porque Jesus disse que nosso coração está onde está o nosso tesouro, na verdade, e depois queremos discernir prioridades, e as prioridades são valorizar a criação, cortar carbono e levantar a nossa voz. Então, por exemplo, quando nós ajudamos as pessoas como diocese, nossos edifícios diocesanos vão cuidar do que nós temos de criação nas nossas instalações. E ao fazer isso, nós vamos cortar carbono, e ao fazer isso, nós queremos erguer a nossa voz para encorajar os outros a fazer a mesma coisa. O que possibilitou a nós tomar essa decisão? Houve algumas coisas que foram chave. O primeiro foi que as pessoas dos espaços decisórios tiveram que se comprometer, nosso Conselho de Finanças, o nosso secretário diocesano, e quer dizer também aqueles gerentes de investimento que fazem pesquisa para ver onde vamos colocar nosso dinheiro, e eles fizeram isso não porque pedimos para fazer isso, mas porque já estavam comprometidos. E a segunda coisa é ter uma abordagem diocesana coerente à mudança climática, e tem que ser uma prioridade, uma primeiríssima prioridade, número 1 para todos nós. E as anglicanas, as dioceses anglicanas são estranhas, elas não são como uma empresa, nós temos escolas, igrejas, empregados, clérigos, voluntários e muitos órgãos decisórios e vários níveis decisórios, e é complicado. Se numa grande empresa, se o presidente quer que alguma coisa aconteça, ele ou ela pode dizer que quer que aquilo aconteça, mas isso não acontece numa diocese anglicana. Então, é algo muito complexo que precisa de uma abordagem clara e coerente, e que esteja na cultura muito
bem enraizada na cultura da diocese. Uma outra coisa que nos ajudou, que é a boa notícia, é que faz muito sentido financeiramente investir nessas coisas. Tudo bem, se você está comprometido com o meio ambiente, mas as pessoas também querem investir sabiamente, porque é o que a igreja tem, é o que nos permite continuar com o ministério. Mas uma das coisas, quando o chefe do Conselho Financeiro, ele ouviu falar de desinvestimento, e uma pergunta que ele se fez foi: você estaria disposto a desinvestir mesmo se perdesse dinheiro? Ele falou que sim, mas ele tem certeza que isso não vai acontecer, que vai fazer sentido financeiramente, porque podemos ganhar mais dinheiro com isso. Há cada vez menos razões para as dioceses deixarem de fazer esse movimento. Nós queremos, então, apreciar e valorizar a criação, cortar carbono e levantar a sua voz. Deus os abençoe. Obrigado, muito obrigado. Então, apreciar a criação, falar pela natureza e cortar carbono. Muito obrigado ao nosso bispo por lembrar as palavras de Jesus, que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu gostaria agora de apresentar Sunita Viswanath, que é a cofundadora do grupo chamado Hindus pelos Direitos Humanos e uma fellow do grupo Green Faith. Ela foi a cofundadora da Sadhana em 2011 e foi homenageada na Casa Branca pelo presidente Barack Obama no ano 2015 como uma grande propagadora, uma grande líder da mudança pelo seu trabalho. E em junho de 2019, ela foi a cofundadora da Hindus pelos Direitos Humanos e tem um grupo de defesa dos direitos humanos de hindus que está comprometido com os ideais do pluralismo multirreligioso nos Estados Unidos e na Índia. Bem-vinda, Sunita. Namastê a todos. Meu nome é Sunita Viswanath e eu sou muito grata a vocês, especialmente a Green Faith, por me convidar. Foi uma honra para mim ser uma da parte dos primeiros hindus que se tornaram fellows da Green Faith há quase uma década. Com relação a Hindus pelos Direitos Humanos, a organização foi fundada em 2019 e nós defendemos o pluralismo no leste da Índia e na América do Sul. E nós trabalhamos por Shanti, que é a paz, Nyaya, e Satya, que é a verdade, que são os valores hindus. E nós queremos terminar o sistema de castas e qualquer forma de fanatismo e fundamentalismo. Na primeira vez que eu fui a Green Faith, eu compartilhei esta oração. Ó Santa Mãe, os oceanos são os seus mantos e as montanhas os seus seios. Ó grande consorte do Senhor Vishnu, perdoe-nos por colocar nossos pés em ti. A autoconsciência de pedir perdão simplesmente por colocar nossos pés na terra me comove tanto. E isso nos lembra dos monges jainistas que nem mesmo matam insetos. Onde estão esses seres espirituais hoje em dia? Todos nós devemos ser esses seres espirituais. A nossa fé interconectada depende
nosso diálogo interreligioso depende da terra. O desinvestimento já nós temos um uso de poder por parte dessas empresas que causou muitos danos à terra. Por isso, estamos muito felizes de participar desse desinvestimento de combustíveis fósseis e investir em energia limpa. E os hindus estão mais envolvidos. A minha organização Hindus pelos Direitos Humanos pede justiça onde quer que ela seja negada, seja entre os muçulmanos, sikhs ou cristãos, hindus em Bangladesh, Paquistão e Afeganistão, e sempre que há injustiça econômica, racial, e se há injustiça climática ou injustiça contra a terra, os proponentes de Adharma e Adnyaya, que são as injustiças e os erros morais, se recusam a ver a conexão entre todos nós e a natureza. Eles não entendem que quando alguns de nós sofremos, todos sofremos. E quando os direitos são negados a minorias religiosas, a membros da comunidade LGBT, mulheres, ou minorias étnicas, e quando há destruição do clima, todo o nosso mundo coletivo está sendo destruído, e essa violência está conectada, assim como todos nós estamos conectados. É uma fraude separar os direitos humanos dos direitos da justiça climática. E como indiana e americana, eu tenho muita preocupação de que os nacionalistas estão levando a Índia ao risco por causa estão arriscando a vida das minorias religiosas, especialmente os muçulmanos. E como hindu e americana, eu estou arrasada que isso está acontecendo em nome da minha fé. É uma aberração. Essas mesmas forças de regressão, elas estão nas mãos das corporações multinacionais. Ao mesmo tempo, a nossa diretora de advocacy estava em Minnesota como parte do Greenpeace para fazer vários protestos. Os indígenas na Índia estavam protestando contra a brutalidade policial e contra a mineração de suas terras ancestrais. As nossas lutas estão interconectadas. Nós vemos isso como nosso dharma, como a nossa obrigação moral e espiritual. Erguer a voz pelo nosso planeta e pessoas, especialmente os mais pobres e marginalizados. Os bancos indianos, as instituições financeiras, incluindo o Banco Estadual da Índia, alguns grupos bancários e financeiros, são algumas das maiores instituições financeiras que estão financiando os combustíveis fósseis. Isso tem que parar. O nosso governo nacionalismo está continuando a fazer, e o governo e os bancos devem se comprometer a parar de financiar um projeto de carvão até 2030. 13 anos atrás, eu estava em Bhopal, na Índia, com a minha família, em 1900, onde em 1984 o pior desastre climático da Índia aconteceu. E eu encontrei pessoas com corações de papel colorido, dizendo aos líderes de Bhopal, se vocês não têm um coração, peguem os nossos corações. As mudanças climáticas prejudicam as pessoas, especialmente as mais marginalizadas. A justiça climática é um direito humano. A indústria de combustíveis fósseis e instituições que financiam e apoiam essas atividades mostraram que não vão fazer a coisa certa por conta própria. Então, vamos dizer a eles, se vocês não têm o coração, vamos dar o nosso para vocês. Nós somos os hindus pelos direitos humanos, apoiando os investimentos de combustíveis fósseis como testemunhas morais. Nós
pedimos acesso à justiça climática para 800 milhões de pessoas no mundo que não têm nem eletricidade. 3 milhões, pelo menos, vivem na Índia, e é vital que os valores investidos em soluções climáticas vão ajudar as pessoas a terem acesso à energia que seja limpa e acessível e sapa. E segura. E no Bhagavad Gita, Krishna diz que todos aqueles que me louvam com devoção, com água, com flores, eu vou aceitar. São ofertas da natureza e da humildade. E também esse devoto ideal para Duque sente que a dor de todos os seres vivos seja sua e se compromete com a Sangraha local. É urgente que todos os seres humanos nos demos conta que nós nos perdemos, nós estamos nos separando da nossa mãe terra que ama seus filhos igualmente, identicamente, e que é a luz divina que brilha entre os ricos e os pobres. Ela não merece a devastação que estamos fazendo com ela. Devemos nos lembrar que somos todos inseparáveis uns dos outros, com a luz divina presente de modo igual em cada um de nós, em cada ser do universo. Então, muito do nosso trabalho interreligioso pelo clima também se junta com a sabedoria dos indígenas do mundo, e eu vou terminar com as palavras da aborígene australiana Laila Watson. Se vocês vierem aqui para me ajudar, você está perdendo tempo. Mas se você vem porque a sua libertação está ligada à minha, então vamos trabalhar juntos. Obrigada. Muito, muito obrigado, Sunita. Que maravilha o que você falou agora. Já que vocês não têm coração, vamos mostrar a vocês o nosso coração. Por que vocês vieram aqui? Algumas questões muito rápidas que nos fazem pensar que se as pessoas não têm coração, pelo menos vamos compartilhar o nosso. E agora nós vamos ver um vídeo do Bispo Manuel. Lembrem-se que o mês passado os bispos anglicanos do sul da África pediram uma interrupção imediata dos combustíveis fósseis na África. E os projetos, por exemplo, no duto da Tanzânia, muito trabalho extrativista, que foi estabelecido no delta do Kavango. E nós vamos ver um vídeo agora do bispo Manuel Enestro, que é da diocese de Nampula, em Moçambique. Eu sou o bispo Manuel Ernesto, da diocese anglicana de Nampula, no norte de Moçambique. Eu me juntei à igreja e aos bispos do sul da África, os bispos da África em geral, para pedir uma moratória, uma interrupção de toda a prospecção de combustíveis fósseis na África. Essa prospecção de combustíveis fósseis, ela vem acompanhada de custos ambientais e sociais enormes. Nós sabemos que eles destroem áreas que têm ecossistemas riquíssimos, mas também isso está acontecendo em comunidades antiquíssimas. Então, aqui na nossa diocese, por exemplo, na diocese de Nampula, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que foram deslocadas, que foram expulsas de Cabo Delgado. E a narrativa, e tudo isso começou com as indústrias de exploração de combustíveis fósseis vindo até a África. Então, a nossa oração, nossa vontade que nós nos juntemos para seguir o rumo da energia renovável. Nós temos um potencial enorme para a energia solar e
eólica, e é a hora de a África e o mundo começarem a agir responsavelmente para proteger as comunidades locais e o meio ambiente. Então, eu agradeço a vocês por isso. Essa foi uma mensagem maravilhosa sobre o que está acontecendo em Moçambique, no Cabo Delgado. Nós vemos esse testemunho da Conferência dos Bispos da África, inclusive do Dom Manuel. Agora vou dar as boas-vindas a Gunilla Hahn, que é chefe de investimento sustentável da Igreja da Suécia desde 2008. E ela administra uma carteira de 1 bilhão de euros. Desde então, a Igreja da Suécia adotou uma estratégia abrangente de desinvestimento no clima. E a Gunilla é uma das fundadoras e membros do conselho da Suecif, que é o Fórum Sueco de Investimento Sustentável, e ela faz parte da diretoria da Transparência Internacional da Suécia. Então, recebemos a Gunilla. Eu gostaria de dizer que, se vocês têm alguma pergunta, por favor, usem a área de perguntas e respostas e dirija a algum dos palestrantes específicos. Bem-vinda, Gunilla. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela com vocês. Muito obrigada por me convidarem. Tem algumas fotos aqui. Eu vou falar sobre a nossa estratégia de investimento de criação de valor sustentável e com foco no clima. Nós desinvestimos em 2008, na verdade, em 2019, ou seja, 5 anos antes do movimento de desinvestimento global. E isso porque nós somos conduzidos por uma política financeira muito progressiva, o que não é muito estranho. Na verdade, é senso comum que nós devemos investir em com empresas que contribuem para o desenvolvimento sustentável e com bons processos e bons produtos. Não queremos investir a nossa dinheiro em companhias que estão prejudicando as pessoas e prejudicando o ambiente. Eu gostaria de apoiar as empresas que são positivas. E por quê? Bom, em primeiro lugar, é lógico, porque temos uma missão na igreja e valores que queremos ver refletidos na nossa gestão de ativos. Então, essa política financeira está impactando o mundo também. Vemos que, com essas exigências, nós criamos ou iniciamos a criação de muitos fundos que são livres de combustíveis fósseis, que não existiam em 2008, quando iniciamos, e agora tem vários que estão seguindo a nossa política. Vemos muito interesse também de outros investidores, tanto grandes quanto pequenos, na indústria do investimento. Eles querem saber como nós podemos fazer isso sem perder dinheiro. A nossa história é óbvio, o oposto. Nós reduzimos o nosso risco e nós aumentamos o nosso retorno. E, por causa disso, nós recebemos vários prêmios, um deles da CFA, que é Chartered Financial Analyst, analista financeiro, certificado de desinvestimento e investimento, e mais recentemente tivemos o prêmio PRI, que quer dizer investimento responsável principal, que quer dizer que somos todos os investimentos responsáveis têm dinheiro nessa PRI. Estamos entre os 50 líderes do mundo que foram por selecionar e sustentar bons fundos.
para nós foi muito fácil, nós não quisemos ser parte do problema, mas queremos ser parte da solução com os nossos ativos. Então, nós investimos. Quer dizer, não é tão fácil encontrar soluções de investimento, especialmente 10 anos atrás, agora é muito mais fácil. Então, nós começamos a investir em energia solar e eólica no mundo todo, em vários fundos mundiais, porque nós vemos os riscos financeiros que vêm da mudança climática. Muito tempo atrás, Lord Nicholas Stern disse que as mudanças climáticas custariam entre 5% e 20% do PIB global, mas muita gente entende que isso não é tão fácil de avaliar. A economia global vai colapsar, na verdade, se nós começarmos a atingir os 2 ou 3 graus de aquecimento global. E nós não queremos nem pensar nisso, nas consequências em termos de retorno financeiro até, nem mesmo somente climático. Então, por que em 2008 tivemos uma reunião de cúpula interreligiosa do clima em Uppsala, na Suécia, com o arcebispo em 2008, e ele quis reunir muitos líderes religiosos, espirituais, para inculcar esperança em tempos de desespero. Ele era o chefe, isso foi logo antes das negociações do clima de Copenhague, que fracassaram. E nós temos mais fé agora, eu espero, nas negociações agora de Glasgow. Em 2008, nós também investimos no fundo do Al Gore, que é chamado Generation, esse fundo, que está indo muito bem nos últimos 10 anos, ele foi muito bem desde o início, na verdade, por 12 ou 13 anos, esse fundo está dando muito bons retornos. Nós desinvestimos tanto, o nosso desinvestimento aconteceu tanto por causa de nossos valores, mas também por razões financeiras. Como nós não temos combustíveis fósseis no nosso portfólio, nós temos menos volatilidade, menos risco, e também o risco de ativos que estão presos foi reduzido. Nós ousamos fazer isso em 2008 e 2009, e desde que nós fizemos isso, nós quisemos verificar a assimilação de como os retornos eram com ou sem os combustíveis fósseis, se nós tivéssemos um índice. Então, este aqui é um índice global muito grande chamado MSCI, e que de 2003 até 2013, eles têm aqui esse gráfico, e nós podemos ver que uma das linhas é com e a outra é sem combustíveis fósseis, e elas são mais ou menos iguais. Não foi um grande risco fazer isso naquela época. Isso mostra que não foi um grande risco. E isso aconteceu porque, pelo menos hoje em dia, nós vemos onde vocês veem a flecha vermelha, havia uma parte desse setor do índice MSCI World, que era o setor de petróleo e gás, que era apenas 2%, 2,5% do índice total. Mesmo que eles caíssem 5% ou aumentassem, subissem 5%, se vocês tivessem diversificação em todos os diversificação no seu portfólio, não daria para notar essas oscilações. Não era um negócio assim tão importante. Mas é um caso de negócios que pode ser mostrado de um jeito muito bom hoje. A nossa estratégia de desinvestimento foi ter um impacto nos mercados financeiros, em primeiro lugar, chamar a atenção deles. Temos, por exemplo, nos asseguramos de que todos os nossos fundos têm emissões de carbono baixas, trabalhamos com gestores de fundos para fazê-los melhorar os fundos que já existiam, e também nós procuramos investidores
para novos fundos de impacto e também para alguns fundos já existentes por achar que são importantes no mercado. E também pela mudança de mentalidade dos gestores de ativos. Eu acho que na Suécia, toda a indústria do investimento está entendendo que investir em combustíveis fósseis é uma péssima ideia, mesmo de perspectivas financeiras. Para ver o nosso retorno aqui, desde dezembro de 2009 até dezembro de 2019, 10 anos, o nosso retorno é a linha em azul escuro. E eu não consigo vê-la, não consigo ver o meu slide. Mas a linha do meio é a linha do meio é o nosso alvo de retorno e a linhazinha ali embaixo é de inflação. Então, nós tivemos um resultado excelente nos últimos 10 anos e não estamos preocupados em nada pelo fato de não investirmos em combustíveis fósseis, mas também porque nós temos 800 paróquias e 13 dioceses na Igreja da Suécia, nós desenvolvemos 3 fundos para eles, com baixas taxas de administração, e todas elas elas seguem a nossa política de investimento. Um deles é Equity Fund e um fundo global. E as taxas de administração são baixas, o que é muito importante para pequenas paróquias, para que possam investir de uma forma sustentável. Era isso basicamente o que eu tinha que dizer e eu vou ficar feliz em responder as perguntas de vocês. Muitíssimo obrigado, Gonella. 1 bilhão não é pouco dinheiro. E isso mostra que é possível desinvestir e reinvestir e que isso funciona. Agora, nós temos aqui uma área de perguntas e respostas, Q&A. Vocês podem usar essa função para fazer as suas perguntas. Eu gostaria, então, de apresentar Richard Brooks, que é diretor do programa de finanças climáticas na Stand.Earth, que está coordenando a rede de previdência com segurança climática na América do Norte e fazendo campanha para que os bancos canadenses desinvistam dos combustíveis fósseis. O Richard realizou campanhas com organizações como 350.org, Greenpeace e outros. Ele liderou a 350.org na obtenção de um inovador compromisso de desinvestimento de pensões na cidade de Nova York no ano de 2018. Logo depois disso, a Previdência Estadual de Nova York, que tinha 226 bilhões de dólares, seguiu um exemplo com o próprio plano que eles elaboraram de descarbonização e desinvestimento. O novo relatório da Invest Divest de 2021 foi apresentado pela coalizão desses parceiros. É chamado Uma Década de Progresso rumo a um futuro climático justo. Bem-vindo, Richard. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu estou muito impressionada com esse grupo de pessoas e líderes que estão fazendo comentários hoje. Os compromissos que nós temos nas nossas instituições religiosas são parte de um movimento de desinvestimento maior. E eu quero reconhecer a liderança maravilhosa desse grupo religioso. Há mais de 500 compromissos de organizações religiosas que estão comprometidas em desinvestir em combustíveis fósseis. Nessa semana, houve um novo relatório de desinvestimento esse ano e nós tivemos uma atualização dos ativos de todas as instituições que fizeram compromisso nos últimos 10 anos conosco. E fizemos isso porque por muitos anos nós estávamos subrelatando
o tamanho do movimento, as empresas que estão tirando dinheiro das empresas de combustíveis fósseis, porque quando o valor dos ativos dela, na época que elas se comprometeram, era mais baixo, mas esses ativos cresceram muito. Nós agora somos mais de 14 mil instituições com mais de 39, quase 40 trilhões de dólares que se comprometeram. Isso é maior do que o PIB dos Estados Unidos e da China combinados. E isso mostra o impacto de organização, todos aqueles que estão nesse webinário, literalmente milhares de pessoas nas últimas décadas. Na última década, nós tivemos grande influência no mundo real. Esse é o maior movimento de desenvolvimento, de desinvestimento no mundo. Nós temos compromissos que vieram de 71 países do mundo. Nós somos globais no nosso escopo e na nossa década de crescimento esse movimento é muito poderoso, teve um impacto nas empresas de combustíveis fósseis, elas tiraram a sua influência política e reduziram seu acesso ao capital e abriu espaço a governos nacionais e subnacionais para começarem a agir com relação a mudanças climáticas e aumentar suas ambições, porque elas estavam sendo impedidas pelo lobby das empresas de combustíveis fósseis. Isso está mudando e agora nós estamos vendo que elas estão admitindo que o movimento de desinvestimento é um risco para elas. E por que esse movimento é importante? Não é só sobre a batalha contra as emissões de gases de efeito estufa, mas é também contra a violação de direitos indígenas, a sujeira do ar, a sujeira da água, e é mais importante do que nunca que nós estejamos em solidariedade com as comunidades indígenas e negras e de outras etnias. E uma outra ótima notícia que nós ouvimos hoje é que o maior fundo de pensões da Europa, o quinto do mundo, que é o fundo de pensões da Holanda, está desinvestindo, depois de anos de campanha. Isso é grande não só por causa do tamanho da instituição, ou do fundo de pensão, mas porque eles explicitamente disseram que o seu engajamento com as empresas de combustíveis fósseis não estavam mudando nada. Então, eles estavam saindo e estavam fazendo isso rápido. Isso mostra que temos agora um momento poderoso e que o nosso poder pode continuar a crescer. Esse movimento está mudando agora, não apenas campanhas sazonais estão nos inspirando, mas temos agora estratégias e alvos nessas campanhas que estão indo além das empresas de combustíveis fósseis, estão agora buscando bancos e empresas de seguros que têm muito dinheiro sob seu controle, e também houve uma evolução das nossas demandas. Uma das coisas que eu quero fazer agora é olhar para voltar um pouquinho, ver como nós começamos. Nós começamos no campus de universitário em 2011 e foi energizado pelo 350.org e que quis fazer com que esse movimento ficasse global e que muita gente se juntasse. Em 2014, nós tínhamos 50 bilhões de dólares em mais de 181 instituições que se comprometiam a desinvestir, e agora somos quase 40 trilhões de dólares. Então, houve uma grande mudança nos últimos 7 anos, desde o último cálculo. Esse é um crescimento de 70.000% desde o início. E desde o início de 2020, nós vemos uma das maiores crescimentos em instituições que estão começando a desinvestir. E muitas estão se juntando a nós agora, estão desinvestindo cada vez mais rápido. E isso também chegou no mainstream. É tão importante, é central que nós
continuemos buscando outras instituições e aumentemos o escopo dos investimentos, porque eles estão abaixo do seu mercado por mais de uma década, e isso é especialmente preocupante para os investimentos de longo prazo, como os fundos de pensão e universidades. Essa é a hora de parar, essa é a hora de ir para o próximo, de dar o próximo passo e acelerar o desinvestimento. E nós temos que envolver todas as empresas de combustíveis fósseis, não só de carvão, por exemplo. Nós temos também que chamá-las a reinvestir em soluções climáticas e energia renovável. É crítico que agora que as instituições, especialmente as instituições religiosas, se assegurem de que as empresas que estão nos seus portfólios estejam empreendendo ações para mitigar as mudanças climáticas. É crítico que nós tenhamos uma abordagem que envolva o nosso portfólio completo. Sabemos que o dinheiro fala, feliz ou infelizmente, nós já ouvimos isso, né, que é o dinheiro que move o mundo, mas infelizmente também temos esse dinheiro de combustíveis fósseis, e nós queremos que esse dinheiro que está saindo dessas empresas vá para os países em desenvolvimento e fazer a transição a uma economia verde e ajudar os países que já estão sendo enfrentados por elas. Nós sabemos que podemos chegar a esse resultado, nada vai nos parar. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. É bom que você enfatize que é incrível que tenhamos tantas pessoas nesse webinário hoje, que nós temos poder para mudar essa situação. Nós temos que dirigir esse dinheiro agora. O dinheiro fala, como você disse, nós temos que colocar esse dinheiro no local certo. E agora eu vou chamar o James Buchanan, que é o gerente da campanha Bright Now da Operation NOAA. E nós vamos fazer algumas perguntas do nosso público sobre as instituições que estão se juntando ao anúncio do desinvestimento global no Reino Unido. Bem-vindo, James. Obrigado, Prince. Obrigado a todos os palestrantes de hoje por essas falas tão inspiradoras. Como disse o Prince, eu sou James Buchanan. Eu trabalho numa ONG cristã pelo clima chamada Operation NOAA, que nós queremos inspirar ações para mitigar a crise climática. Vou compartilhar agora a minha tela. Como vocês já ouviram, nessa semana, 72 instituições religiosas, incluindo 37 no Reino Unido, estão desinvestindo de combustíveis fósseis. É um novo recorde mundial. E nós estamos trabalhando junto com o Green Anglicans e o Green Faith e outras igrejas locais. Esse anúncio foi significativo, especialmente por causa do envolvimento da Conferência dos Bispos Escoceses Católicos nesse anúncio. Nós gostaríamos de agradecer ao Dom Bill e aos bispos da Escócia pela sua liderança. As dioceses católicas em Gales também se envolveram nesse anúncio, a Diocese de Truro, da Igreja da Inglaterra. E também tivemos a Igreja Metodista, por exemplo, que tem 1,3 bilhões de libras em ativos. E então a Igreja Presbiteriana na Irlanda também, estamos felicíssimas, porque esse anúncio inclui 3 organizações budistas também, dentre elas o Soka Gakkai Internacional no Reino Unido. É claro que é importantíssimo, além de desinvestir
de combustíveis fósseis, investir em soluções climáticas. E nós estamos felicíssimos com o que o arcebispo Hugh disse, que ele está investindo em energia renovável da sua diocese. Isso tem que vir junto com o desinvestimento de combustíveis fósseis. Agora, só para dar um panorama de onde estamos no Reino Unido com relação a desinvestimento. Nesse gráfico, vocês veem aqui a grande maioria das igrejas no Reino Unido já desinvestiram de empresas de combustíveis fósseis. Muitos deles fizeram, especialmente com a chegada da COP ao Reino Unido, isso foi um momento central para agir. E nós estamos investindo agora de todas as empresas de combustíveis fósseis, com exceção da Igreja Episcopal da Igreja e algumas dioceses na Igreja Católica são metade da Igreja Católica e todas as igrejas, todas as dioceses da Igreja da Inglaterra já desinvestiram. Algumas coisas muito rapidamente. Esse desinvestimento vem dos jovens da igreja, claro. Nas últimas semanas, 176 jovens católicos escreveram aos bispos e pediram para suas dioceses, as 176 dioceses católicas, desinvestirem de combustíveis fósseis. Pode ser interessante para vocês olhar como as coisas estão na sua própria diocese. Temos 4 dioceses agora, da Igreja da Inglaterra, Bristol, Oxford, Sunderland e Truro. Tem 18 também que não tem mais investimentos, mas ainda não fizeram um compromisso de não investir no futuro. E nós queremos encorajar essas 18 dioceses a se comprometer a desinvestir no futuro e se juntar ao nosso movimento. E 20 que ainda investem em combustíveis fósseis. Muito obrigada a todos vocês por seu apoio. Vocês podem acessar o nosso website brightnow.co.uk. Obrigado, James, pelo seu grande trabalho. Eu gostaria agora de chamar a Svetlana Romanko. A Svetlana, ela trabalha com instituições católicas do mundo todo. Para fazer esse anúncio de desinvestimento, talvez você possa falar mais dessas instituições. Obrigada, Prince. Muito obrigada, Prince. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês um panorama global das nossas desinvestimentos. Nós temos várias instituições, 172 instituições que vão anunciar em 26 de outubro que estão desinvestindo e vão continuar o anúncio hoje em dia. Eu gostaria que vocês soubessem apenas geograficamente onde elas estão localizadas e o que estão falando. Nós temos algumas da Austrália, as Irmãs da Caridade e a Arquidiocese de Sydney, que eu gostaria também de dizer que as dioceses de Gilmore na Irlanda e a arquidiocese que se declarou livre de combustíveis fósseis. E o bispo de Gilmore, Martin Haya, que é coordenador da Laudato Si', ele diz que as paróquias, congregações religiosas e comunidades na Irlanda e em todos os lugares podemos aumentar a consciência sobre a urgência do impacto global ameaçador das mudanças climáticas e de empreender as ações necessárias para cuidar da nossa casa comum. Eu também gostaria de dar as boas-vindas à Associazione Comunità Papa Giovanni, e algumas da Quênia, a Caritas do Nepal, o Instituto de Desenvolvimento do Peru, vários do Peru, 19
igrejas locais da Ucrânia, várias instituições do Reino Unido, dos Estados Unidos também, os frades franciscanos, por exemplo, um grande grupo nos Estados Unidos que estão nos Estados Unidos se juntaram ao nosso comprometimento e gostaríamos de dar as boas-vindas também os vários ministérios da Pensilvânia, nos Estados Unidos, os jesuítas, também a Universidade de São Tomé, que tem 800 milhões de dólares de ativos que vão ser desinvestidos. A Universidade de São Tomás declarou que vai atingir a neutralidade de carbono em 2027. E também várias dioceses indianas católicas na igreja, na Escócia, na Irlanda também, que já disseram, que já foram mencionadas. Eu gostaria de falar sobre a tendência das instituições educacionais católicas que estão fazendo uma escolha ética por pressão dos estudantes, por exemplo, como universidades norte-americanas, assim como aconteceu com a Universidade de São Tomé. E é claro que a Universidade de Harvard, que se comprometeu ao desinvestimento, foi um grande exemplo. E depois deles, vimos 10 compromissos de desinvestimentos, como a Universidade de Loyola, em Chicago, e várias outras instituições educativas, e queremos que isso decole, porque mais escolhas éticas têm que ser feitas para parar o investimento em empresas de combustíveis fósseis, de acordo com a Laudato Si, que nos chama a cuidar da nossa casa comum. E queremos que muitos deles, nós vamos lançar um outro relatório de anúncio de desinvestimento até junho do ano que vem, e teremos outro seminário de desinvestimento, como Lord Nichols e outros. Então, sigam-nos, nós vamos promover outros seminários. Por favor, sigam as redes sociais do Movimento Laudato Si e mandem um e-mail se vocês quiserem fazer um compromisso de desinvestimento onde quer que vocês estejam no mundo, não importa. Podemos apoiá-los e dar a vocês algumas orientações de desinvestimento e reinvestimento em energias verdes. Obrigada. Muito obrigada, Svitlana, pelo grande trabalho que você está fazendo com o Movimento Laudato Si. E agora, vamos para as perguntas e respostas. E a nossa primeira pergunta agora vai para o Bispo Nolan, Dom Nolan. Essa pergunta, por favor, tente responder rapidamente. Quais dioceses? O que as dioceses estão fazendo com relação às suas denominações irmãs na África para que eles possam apoiar as suas ações? As últimas atividades dos últimos 2 anos foram, em primeiro lugar, fazer um trabalho um chamado de esperança para fazer justiça. Então, eu reconheço que alguns países com pouca renda no mundo foram aqueles em que nós, os ricos, criamos um caos ambiental. E eu sou parte desse grupo de bispos que quer falar com o primeiro-ministro do Reino Unido para que ele pare de investir no lobby, e parte da nossa a luta por justiça climática é pedir que os países europeus parem de fazer isso, parem de
fazer esses investimentos prejudiciais nos países mais pobres. Houve uma outra pergunta dizendo, em termos práticos, quanto tempo vai levar? Porque essas discussões ainda estão acontecendo na Escócia e vocês ainda estão no processo de desinvestimento. O compromisso é que nós façamos o desinvestimento total. Nós fizemos algum progresso na minha diocese e eu espero que no fim do ano que vem, todas as dioceses terão desinvestido, mas depende de cada diocese. Na minha diocese, nós temos esse compromisso que vai demorar até o final do ano que vem para ser atingido, mas isso depende de cada um. O quanto eles podem desenvolver e deixar de depender de combustíveis fósseis. O que é importante também com relação a investir em empresas ambientalmente corretas. E os fundos que nós temos têm um compromisso ético de investimento. E não usar mal o dinheiro que as pessoas nos dão, que dão à nossa administração. Nós precisamos procurar ativamente pelas boas empresas e ter um movimento positivo. Maravilhoso, muito obrigada, Dom Nolan. Eu gostaria, então, agora de trazer a reverenda doutora Rachel Marsh. A pergunta é que há evidências sobre o que tem acontecido na África e os bispos pediram um investimento positivo, mas falando sobre o desinvestimento em empresas de combustíveis fósseis, talvez vocês não consigam convencer muita gente. Nós agora estamos falando de ativismo. É possível desinvestir todo o seu dinheiro às vezes você pode desinvestir quase todo o seu dinheiro e deixar um pouco das suas ações lá para que vocês possam chegar às decisões daquela empresa. Algumas pessoas que continuaram com o seu ativismo conseguiram mudar até mesmo a composição do conselho diretivo. Então, mas existe o conceito, às vezes é uma boa estratégia não tirar a maior parte do seu dinheiro dessas empresas, mas deixar apenas algumas ações para que você possa fazer mudanças a partir de dentro. Não sei se isso responde à sua pergunta. Obrigado. Obrigado, Rachel, pela sua resposta. Sim, eu acho que você respondeu bem a pergunta. Uma outra pergunta vai para Gunela. Como podemos investir numa transição justa que inclui a redução mais rápida de emissões de carbono dos países ricos para que os países em desenvolvimento possam fazer essa redução de uma forma mais vagarosa para que possam superar a pobreza? Nós temos, no mundo rico, entre aspas, nós temos uma grande responsabilidade para investir e criar veículos de investimento, porque precisamos de muitos investimentos em energia renovável no mundo todo. Há dinheiro, mas existe uma falta de estruturas financeiras que podem fazer uma ponte entre essas duas coisas, a necessidade e o dinheiro. Nós estamos tentando fazer isso na Suécia, mas tem tantos obstáculos internos com os grandes donos de ativos, e nós precisamos, não sei, nós precisamos usar talvez bancos de desenvolvimento global, por exemplo, instituições
financeiras de desenvolvimento para fazer isso. Nós precisamos de novos veículos de investimento para que nós possamos colocar nossos bilhões de dólares nas coisas certas e ter um retorno decente. Aqui nós temos os nossos ativos governamentais, por exemplo, que tem um juro zero, por exemplo, taxa de juro zero que tem muito potencial, por exemplo, que nós podemos criar para esses investimentos. Obrigado, Gunela. Em relação a isso, a Igreja da Suécia está preocupada com o impacto por exemplo, o impacto da energia renovável, como, por exemplo, as baterias para as turbinas de energia eólica. Sempre tem um impacto negativo no ambiente quando nós usamos recursos naturais. Então, temos que ter muito cuidado ao fazer qualquer investimento para não criar problemas externos, por exemplo, custos externos das pessoas, como os metais que são usados para as baterias das turbinas eólicas. E agora estão tentando fazer turbinas de madeira, pelo menos aqui na Suécia, nós temos muita madeira. Nós estamos fazendo aço que é sem combustíveis fósseis. Tem maneiras, as baterias, nós temos uma grande fábrica de baterias no norte da Suécia. Então, eu acho que existe muita esperança. Não devemos negligenciar os impactos negativos, temos que mitigá-los, né? Não está certo, por exemplo, sacrificar, nós não podemos resolver esse problema criando novos problemas e fazer mineração, por exemplo. Mas queremos investir muito nessas soluções. Obrigada, Gunela, por essa resposta. Nós temos agora uma pergunta ao Richard Brooks sobre a velocidade do desinvestimento, por exemplo. Dá para planejar quando você fala do desinvestimento, como é que você gerencia o problema da pobreza criada em alguns países em desenvolvimento? O que nós vemos agora é que tem um subinvestimento em países em desenvolvimento e particularmente em comunidades que estão tendo os maiores impactos das mudanças climáticas. Eu acho que isso não é necessariamente relacionado ao ritmo do desinvestimento, mas isso nós estamos dando conta de que esse é o problema do sistema financeiro que nós usamos globalmente, que está indo sempre em direção ao norte global e estamos se afastando do sul global. Nós precisamos de mais regulação e precisamos de instituições que adotem valores progressistas e que tenham consciência na hora de investir nessas comunidades e em veículos que apoiem a transição e que permitam que alguns países não passem por esse passo de investir em combustíveis fósseis e vão diretamente para as energias limpas. Nós temos que desempoderar as empresas de combustíveis fósseis que têm ainda muito poder. Elas vão para a COP26 na semana que vem e muitas delas elas vão usar centenas de milhões de dólares para fazer lobby globalmente. Isso é parte do nosso, por isso parte do objetivo do nosso movimento é tirar o poder dessas empresas e abrir espaço para os governos agirem da maneira como nós queremos que eles ajam. Nós começamos a ver alguns países se retirarem globalmente das empresas de combustíveis fósseis e o poder delas está diminuindo. Obrigado pela pergunta. Obrigado, muito obrigada, Richard.
Agora, em conexão com isso, por que leva tanto tempo para desinvestir? É outra pergunta. É uma ótima pergunta também, porque depende, na verdade. Algumas instituições estão conseguindo caminhar muito rapidamente para o desinvestimento. Eu dei o exemplo da ABP, que é um fundo de pensão de 7 bilhões de dólares. Eles, em 1 ano e meio, eles vão estar fora das empresas de combustíveis fósseis. Se eles conseguirem fazer, as outras instituições também vão ser tão rápidas quanto eles. A gente pode criar portfólios menos complicados, às vezes. Pode levar um tempo, mas há capacidade de apressar o passo se existe uma vontade de fazer isso. Tem outros investimentos que são mais desafiadores, se você quer desinvestir. Por exemplo, instituições de private equity que tem um período de tempo de 5 a 10 anos em que eles ficam com os fundos presos ali e o desinvestimento tem custo para isso. E algumas empresas podem não podem escolher vencer esse investimento e depois não reinvestir. É por isso que, às vezes, algumas empresas estabelecem 5 a 10 anos, mas o ritmo do desenvolvimento para que o desinvestimento acelere seu passo, nós temos que acelerar o passo do reinvestimento em soluções climáticas também. Muito obrigado, Richard. Eu gostaria de trazer a Sunita aqui para encerrar essas perguntas e respostas. Sunita, talvez você possa nos dizer quais são os passos de curto e longo prazo que estão sendo dados para o desinvestimento. E agora o som dele ficou mudo, acredito que a conexão dele não está muito boa. Ele deve estar tendo problemas de conexão. Temos ainda a Sunita aqui conosco. Infelizmente, a conexão da Sunita caiu. Então, vou trazer a Svitlana com relação à transição justa. Quais são as estratégias de curto e de longo prazo que estão sendo implementadas para uma transição justa? Obrigada. É uma pergunta que me comove, na verdade, porque a transição justa é um estado que nós gostaríamos de facilitar, mas só alguns governos, cidadãos, eles nem sabem o que quer dizer para algumas comunidades, e por isso muitos não estão implementando a transição justa, que é basicamente uma maneira socialmente justa de transformar a economia local no consumo de combustíveis fósseis, na produção e uso desses combustíveis, e continuar dando, por exemplo, bons empregos para as pessoas. As pessoas que trabalham em mineração de carvão ou exploração petrolífera, por exemplo, têm que ter um emprego, elas não podem ficar desempregadas. Essa transição justa é desesperadamente necessária. Cada instituição, cada país, cada instituição religiosa que tem na sua região, país ou cidade tem que desenvolver os seus próprios os próprios passos para pensar na transição justa. Nós temos um guia mas cada lugar é um lugar, então não é uma receita única para substituir os combustíveis fósseis. E cada um deve ser desenvolvido em diferentes níveis de engajamento local, incluindo governos, por exemplo. Eu vi essas perguntas sobre os subsídios para os combustíveis fósseis, como nós paramos, como nós pressionamos. Devemos fazer pressão, sim, para que parem os subsídios aos combustíveis fósseis, porque são dinheiros do contribuinte que estão alimentando a indústria de combustíveis fósseis há anos. E
as grandes demandas do movimento de desenvolvimento e todos os movimentos climáticos antes da COP26 tem que aproveitar esse momento para parar de subsidiar. E, por outro lado, a nossa transição, isso afasta a nossa transição justa das prioridades. Então, há instruções técnicas, mas também temos que ver isso localizado nos territórios e nas comunidades específicas. Muito obrigado, Svetlana. Isso marca o final do nosso webinário hoje. Muito obrigada aos organizadores desse webinário, o Laudato Si, Green Faith Green, Anglican, a campanha Bright Now, da Operação NOAA e o Conselho Mundial de Igrejas. Lembrem-se que em 2022 haverá um outro grande anúncio de desinvestimento. Então, se você quiser envolver a sua diocese e a sua instituição religiosa, contate-nos. Vocês podem ver no chat também alguns links que foram compartilhados de grupos religiosos e organizações aqui presentes. Muito obrigado também aos nossos painelistas. Muito obrigado a todos que compartilharam conosco o seu conhecimento, e eu acredito que o desinvestimento é um grande passo e é uma maneira de nos ajudar a um mundo mais justo. Obrigado e Deus abençoe a todos.